Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um grande livro do mercado financeiro de um dos autores mais reconhecidos, o Dr. Alexander Elder. Mas antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e aproveitar para ligar as notificações. O livro que eu queria fazer o comentário de hoje é o Aprenda a Operar no Mercado de Ações. Ele é o segundo livro do Dr. Alexander Elder, que é um psicólogo ucraniano radicado nos Estados Unidos. Esse livro tem o título original em inglês em Come into My Trading Room. Ele é um complemento do primeiro livro, que é o Trade for a Living, que esse sim é um grande clássico, que aprofundou vários conceitos sobre psicologia dentro do trading, além de algumas metodologias. Enfim, esse livro ele vai reprisar a questão dos 3 M's, Money, Method and Mind, aonde ele vai elencar esse tripé, onde o método vai ser o setup, o mind seria a parte de mindset, parte emocional, que é talvez a parte mais delicada de ajustar o trading, e o money, que seria o money management, ou seja, a gestão de risco. Esse livro ele vai aprofundar bastante numa das ferramentas mais importantes, que é o diário de trading. O Alexander Elder vai se aprofundar em alguns indicadores que ele criou ao longo do tempo, entre o primeiro e o segundo livro. Vai falar do Power Screening, o Alexander Power Index, enfim, são métodos que ele desenvolveu ao longo do tempo, vamos dizer assim, métodos proprietários, que ele apresenta para o leitor como uma forma de facilitar a vida do trader, principalmente do trader iniciante. Entre os dois, eu particularmente prefiro o primeiro, o Trading for a Living, mas esse livro é muito bom também. Para quem não leu nenhum dos dois, esse livro traz algumas questões um pouco mais práticas. Como eu falei, ele traz alguns indicadores, algumas formas de operar, porém ele traz um grau de complexidade um pouco maior, principalmente na parte do diário de trading. No primeiro livro ele apresenta a ideia, mas não aprofunda muito. Nessa, ele aprofundou de tal forma que deixou a coisa complexa demais. Deixou de ser alguma coisa prática para deixar uma coisa ser tão elaborada que pode ser que o cara acabe perdendo mais tempo preenchendo o diário de trading do que estudando ou propriamente operando. Eu acho que é uma boa leitura complementar, mas como eu falei, eu prefiro o Trading for a Living. Se eu tivesse que escolher os dois, eu ficaria com o primeiro, que ele é mais robusto, ele é mais direto, e nesse livro a impressão que eu tenho é que ele inclui alguns penduricalhos que não seriam necessários nesse momento, o que poderia ser uma segunda edição do primeiro livro. Ele acabou criando um segundo livro. Enfim, o livro por si só não é ruim, ele é um pouco mais complexo. Para quem está começando, talvez atrapalhe um pouco mais do que ajude, mas para quem já está numa fase intermediária, vai conseguir filtrar boa parte do ruído que tem no livro e aproveitar boas coisas, como o método 3M, como o diário de trading mais encorpado, porém vai conseguir filtrar o que é bom, o que não é. Os métodos que ele apresenta, os indicadores que ele apresenta são interessantes. Eu cheguei a testar alguns deles lá no passado, mas acabei preferindo voltar na época para o MACD, que é o método que ele apresenta no primeiro livro. Resumindo, é um bom livro para quem está numa fase intermediária. Para quem está mais no início, eu acho que o Trading for a Living é uma leitura mais interessante. O que é legal desses livros, tanto do primeiro quanto desse, é que ele tem versões de exercício. Você tem um guia prático, vamos dizer assim, onde ele vai te conduzir através de uma série de exercícios para fixar os conceitos que ele traz no livro. Essa resenha especificamente é sobre o livro texto e não sobre o livro de exercícios, mas de qualquer forma eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você poder acessar ambos e escolher qual que é mais interessante para o seu momento atual como trading. O Elder tem uma série de livros que vem depois desses dois grandes clássicos, mas que a gente vai discutir mais à frente, beleza? Depois diz aí sua opinião sobre Alexander Elder e os livros que ele escreveu. E aí, você gosta do Alexander Elder como trader ou como autor? Diga aí nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!